Nós estamos de volta. Você está no programa Alma Querida, na Rede Mundo Maior de televisão e na Rede Boa Nova de rádio. Nós estamos muito felizes de estarmos juntos, nós e vocês. E eu queria fazer um pedido. De onde quer que você esteja, faça uma ligação telefônica. Essa ligação é gratuita. Você liga para 0800 12 18 38. Repetindo, 0800 12 18 38. Você vai ser atendido pelo Clube Amigos da Boa Nova. E aí você vai ficar sabendo como é que você pode nos ajudar a levarmos adiante esse nosso propósito e projeto de difundirmos conhecimentos que possam melhorar o nível de vida dos nossos semelhantes. Muitas vezes nós somos questionados, lá na minha região a emissora pega com chiado, ou senão não pega direito, outra hora não pega bem. Nós temos que mudar o sistema irradiante, temos que fazer novos estúdios. Então, nós só podemos fazer isso com a sua ajuda. Ligue 0800 12 18 38. Dando sequência ao nosso Alma Querida, nós temos agora o seguinte questionamento. Como lidar com o marido que trai a esposa e paquera outras? É uma mulher que faz essa pergunta. Já vontade de já responder assim, eu não sei, você que deve saber, né? Então ela diz, paz em Cristo, Espírito Santo. Doutor Adão, gostaria de saber qual a melhor maneira de lidar com um marido que possui o hábito de paquerar outras mulheres na frente da esposa. Sendo que este marido já traiu essa mesma esposa no passado e há pouco tempo parece que a traiu novamente. Abraços. Por que eu digo que eu não sei e quem sabe é você? Por uma circunstância muito interessante. Você atraiu esse marido, como nós dizíamos na primeira parte do programa de hoje, por que nós temos que atrair uma certa aprovação, uma determinada aprovação? Porque nós temos que aprender com ela. Eu pergunto uma coisa para você. O seu marido te traiu. É preciso você tomar muito cuidado com isso. A questão do relacionamento conjugal e da traição marido e mulher. Nós já contamos uma história que vamos repetir aqui. Do casal que chega no consultório, o marido, nós vamos usar uma expressão um pouco vulgar, né? O marido com o rabo no meio das pernas. Entendeu? Como se fosse cachorrinho que perdido na porta da igreja, em dia de chuva ainda. Né? Com o rabinho no meio das pernas. Humilhado. E a mulher era um verdadeiro pitbull. Esse bandido, descobri que ele está me traindo, que ele me traiu com uma qualquer, mas estava humilhando o marido. E o cara ali de cabeça baixa, né? E os dois foram para uma terapia conjugal. E ele, quieto, e respondeu quando perguntaram, você pode me dizer agora o que aconteceu? Aquela desgraçada, e xingando a outra mulher, com quem ele havia traído a esposa. Havia tido um caso. Um encontro. E a esposa estava toda cheia de razão. E dizendo, eu sabia que isso ia acontecer, que você não presta. Eu sempre disse que você não prestava. Eu perguntei, você sempre disse isso há quanto tempo? Há 12 anos que eu estou dizendo que ele não presta. Queria me trair. Eu virei para ele e falei assim, escuta, você é forte, não? E vou dizer uma coisa para a senhora, a sua capacidade de mentalização é boa, mas nem tanto. Aí eles ficaram assustados, e ele perguntou, mas por quê? O que isso quer dizer? Eu falei, você resistiu durante 12 anos à vibração dela. Agora, por que a senhora sabia que ele ia trair? Que ele ia te trair? Não sei, mas eu sabia que ele não prestava. E ele muito interessado, né? Mas o senhor está dizendo, aí ele já começou a ficar um pouco vivo, né? Quando eu disse, de certa maneira, estava responsabilizando a ela também. Imagine você ficar perto de uma mulher que fica a vida inteira te lembrando que tem outras mulheres. É uma mulher que fica perto de você e você tem que ser cego perto dela, não pode ver outras mulheres. Eu sempre digo que você precisa olhar para as outras mulheres. E precisa olhar para os outros homens e achar que o homem é bonito e gostar de mim. Olhar para outras mulheres, achar que elas são bonitas e gostar da sua. Tá, mas deixa lá. Afinal de contas, nós estamos no mundo.
né? Não somos cegos, nem homens nem mulheres. Então é natural que a gente tenha a capacidade de apreciar o belo quando está passando na nossa frente. Mas nós temos um princípio, que é o princípio que está inscrito em nós: não faça outra aquilo que você não gostaria que fizesse a você. E aí é a questão do comportamento. O nosso comportamento deve sempre ser de acordo com os nossos princípios. E aí veio uma coisa interessante, quando eu disse para ela: olha, você tem toda a razão, viu? Isso depois de fazer algumas perguntas e fazer alguns trabalhos com os dois terapêuticos para decidir o que tinha acontecido. Falei: você tinha toda a razão de dizer que ele não prestava, que ele ia te trair. Eu ficar com essa ideia na cabeça, porque ela perguntou: por que eu tinha que pensar desse jeito? Por que eu tinha que fazer isso? Falei: muito simples. Porque na encarnação passada, já tinha feito alguma coisinha de vida passada com eles, né? Alguma pesquisa. Na encarnação passada, ele era casado, muito bem casado, e você era outra. E fez de tudo para ter um caso com ele. E acabou tendo. Acabou sendo a outra. E o que você mais desejava? Disse: aquilo que a gente mais deseja numa encarnação, que é o grande sonho numa encarnação, se nós não realizamos naquela encarnação, vamos realizar em outra. Porque todos os sonhos precisam ser realizados. Mas por que tem que se realizar todos os sonhos? Que é para você se desapegar. Deus quer você inteirinha para Ele. Quer você inteirinho para Ele. Agora, se você faz algum, não terás outros deuses diante de mim. Se você inventa outro Deus, você precisa ter esse outro Deus na sua vida e quebrar a cara. E descobrir que é em Deus que você tem que confiar. Que é só em Deus que merece a sua confiança total. Ah, então, já fiz isso? Sim. Você foi amante dele. E qual é o sonho da filial? O sonho da filial é ser matriz. O sonho da secundária é ser a principal. E ela vai conseguir, porque ela está sonhando, está investindo nisso, mas quando conseguir, ela vai passar por uma prova muito difícil, que é de olhar para ele e ficar pensando assim, né? Normalmente fica uma mulher extremamente ciumenta. Você não presta, você vai me trair, você me trai, mas bem, eu só amo você. Ah, eu sei que você não presta. É quase como se fosse possível dizer assim: eu te conheço. Afinal, noutra encarnação, você era casado e saía comigo. Quem é que me garante que agora você casado comigo não sai com outras? Ou seja, você representa na sua mente o seu passado, a sua vida. E aí você fica esperando que o seu marido entre naquele papel no qual você o conheceu. Ou você fica esperando que a sua mulher entre no papel no qual você a conheceu. Porque isso que eu falei dos homens, do sonho, não é só das mulheres querendo ser a matriz. Muitas vezes um homem ama muito uma mulher que não pode ser dele. Ou pode ser apenas episodicamente. Porque ela está com um marido que é doente, ou se não tem um monte de filhos do qual não pode deixar. Tem determinados empecilhos que não a deixam tomar a decisão de se separar e viver só com ele. Eu quero você só para mim. Tá? Aí, então o que ele faz? Fica vivendo uma vida na qual ele sonha. Como seria bom se eu pudesse estar com ela na minha vida e que ela fosse só minha. Acaba conseguindo. Mas aí fica a dúvida. Se ela traía o marido na encarnação anterior comigo, eu era o outro, quem é que garante que agora ela não tem outro? Hoje que eu sou o marido. Eu estou no lugar que estava o marido dela antes, quando eu era o outro. Mais uma vez aparece aquela coisa que está no Evangelho, né? Não faça o outro que você não quer que faça a você. Porque tudo aquilo que você faz ao seu próximo é a você mesmo que você está fazendo. A nível espiritual, nós estamos sempre experimentando isso. Sempre. Estamos sempre experimentando isso. O retorno, aquilo que nós fazemos para o mundo, nós estamos fazendo para nós. Por isso que eu comecei dizendo,
É você que deve saber o que tem que fazer, porque é você que está passando por essa experiência. Você atraiu esse homem exatamente para você aprender a viver com ele, colocando-se nas mãos de Deus. Agora já estou dizendo o que você tem que fazer, não é? Colocando-se nas mãos de Deus e rezando pelo seu marido todos os dias. O que você deve fazer, principalmente, agora que você está nessa situação? É você todos os dias encomendar seu marido a Deus, entregar a Deus. Você não pode viver atrás do seu marido, nem controlar os atos dele. Ele é responsável. Você todos os dias visualizar o seu marido chegando em casa limpo de outras vibrações. Você está casado há 5 anos? Olha, faça um filmezinho da festa de aniversário de casamento de 10 anos, em que vocês viveram 10 anos maravilhosos juntos, sem nenhum problema. Está casado há 10, faça a festa de 15, de 20, de 30, de 40. Eu vivi 44 anos com uma mulher. Foi uma vida maravilhosa. E nós vivíamos fazendo essas mentalizações do desfrute e da curtição das nossas vidas. Então, você me pergunta, como proceder com o marido que olha para as outras mulheres e paquera outras mulheres na frente da esposa? Eu não sei o que você chama de paquerar. Se ele vai fazer isso na sua frente, vai lá e conversa com as outras mulheres, fazendo o que nós chamamos de chavecando na sua frente, o que você tem que fazer não é permitir que ele faça isso. É dizer, eu não quero isso e ponto final. Tá? É ser firme. Eu te amo e até logo. Mas nós temos um filho para criar. Aí é onde você tem um desafio de você se instrumentar para criar o seu filho, ou seus filhos. E vá viver a sua vida com a capacidade que você tem. Vá para os tribunais. Obriga o seu marido a fazer o que ele tem que fazer. Não odeie, mas não se permita viver com uma frustração completa e constante dos seus princípios. Isso não é adequado, porque se você faz isto, você está apenas ampliando uma situação para uma próxima vida. E vocês têm que... Ele precisa receber a mensagem. Essa não permite que eu faça tal coisa. Então, se ele quiser se relacionar com você numa outra vida, provavelmente vai querer, quando ele se aproximar, ele já vai saber como é que ele tem que se comportar. Então, é isso que você tem que fazer. Vamos ver o próximo e-mail agora, que a questionamento nos traz. É um homem que pergunta, médios conseguem saber o que estamos pensando? Prezado senhor Adão Nonato, gostaria de esclarecer uma dúvida. A condição moral de uma pessoa ou o padrão de seus pensamentos pode ser percebida de alguma forma por outra pessoa que seja portadora de mediunidade, apenas ao ficarem próximas uma da outra? Um grande abraço, muita paz e luz. Meu querido, com certeza pode ser percebido por quem tem a mediunidade. Mas eu vou dizer uma outra coisa para você. Via de regra é percebido até por quem não tem mediunidade. Aquilo que nós somos se irradia. Aquilo que nós somos, quando nós estamos em grupo, se irradia para o grupo. Por isso que uma pessoa é simpática, outra é antipática. E você veja, as pessoas normalmente me perguntam, como é que o senhor sabe tanto das pessoas? O senhor não falou, essa pessoa não falou nada. E o senhor já sabe isso. É por essa razão, a sensibilidade. Essa pessoa irradia. E às vezes, quando pergunta, como é que o senhor sabe? Eu falei, pelo tom de voz, pela maneira que ela tem de falar. No rádio, muitas vezes, nós temos outros programas, a pessoa vem, mas como é que o senhor sabe de tudo isso? Pela sua maneira de falar, você tem uma maneira autoritária, então seu filho reage assim, por causa disso. É a sua maneira de ser. Às vezes, você, sentado no trem do metrô, olha para a pessoa à sua frente, ela está mostrando o que ela é. Por quê? Porque nós estamos irradiando aquilo que somos. Isso é chamado do efeito aura. E o que é a aura do ser humano? Você tem um corpo físico. Esse corpo físico é feito de matéria que irradia energia. Você tem o corpo etérico,
que é um corpo de energia já, e que irradia também uma vibração. Você tem um corpo emocional, que é o corpo astral, que irradia o tipo de emoção que você tem, que você vivencia. E você tem um corpo mental, que é o corpo com o qual você pensa, e que também irradia as energias dos seus pensamentos. Todas essas energias irradiadas formam como que um feixe em torno de você, que é o que é chamado de aura. E as pessoas que estão à sua volta são afetadas pela sua aura. Quantas vezes você olha para uma pessoa e vê perfeitamente o que ela está irradiando? É como se você visse. Já contamos a história da moça do metrô. Nós estávamos sentados num banco, o banco da frente estava vazio. Bem em frente, aquele que fica de frente um para o outro. De repente entra uma moça muito bonita e senta bem à nossa frente. E nós olhamos para ela e pensamos na situação que nós vivemos no passado, em que o mentor nos dizia das provas difíceis de serem vencidas, e uma delas mais difíceis é de ser bonita, é da beleza. Então começamos a rezar para aquela moça: Deus permita que ela possa vencer essa prova. Ela é realmente muito bonita, mas ela estava de cara amarrada. Ela era bonita e infeliz. E nós pensamos: será que ela já está enfrentando a prova de ser bonita? E está infeliz. Era bonita e infeliz. Na outra estação entra uma outra mulher e senta-se ao lado dela. A outra mulher era gorda, deformada, com um saco de batata chips na mão e senta ao lado da moça bonita. Senta e comendo batata, tranquilamente, mas com uma cara de felicidade, comendo aquela batata, estava se rejubilando com a batata. E de repente a gorda vira a cabeça de alguma forma e vê a moça bonita ao lado dela. E fica como que eletrificada. Fica com uma cara de extremamente assustada e começa a comer batata sofregamente, de uma maneira quase que compulsiva, como que estivesse correndo para se defender de uma ameaça que estava ao lado dela. E nós que estávamos olhando as duas, ficamos pensando: como essa moça que está comendo batata se sente bem nesse corpo. E a outra que tem o corpo bonito, ela se sente muito mal, está infeliz da vida. A aura da gorda era só felicidade. E a aura da bonita era só infelicidade. Porque a gorda ficou infeliz quando olhou para a bonita e se sentiu ameaçada. Por quê? Porque a gorda havia sido, veja, estava isso na aura dela. Claro, eu tenho mediunidade, sim. Percebi isso. A gorda, quando olha para a bonita, fica assustada porque ela se lembrou de uma maneira bem inconsciente, não uma lembrança de lúcidas, de estado de vigília como nós, mas como se fosse um sonho e uma ameaça. Eu já fui assim e sofri demais. Quando passei para o plano espiritual, vi quantas bobagens eu havia feito. Aquele mentor que há quase 50 anos nos dizia que as 3 provas difíceis de serem vencidas eram beleza, riqueza e poder, dizia exatamente isso. Filho, veja as mulheres bonitas e que estão na mídia, que estão na imprensa, que aparecem de todas as formas, como elas normalmente criam muita infelicidade para si e para aqueles que estão à volta, apesar do mundo ficar endeusando. Então, é uma prova muito difícil de ser vencida, é a prova de ser bonita. Aí, nós nos lembramos de que num dos livros do André Luiz, aparece uma coisa muito interessante. Um espírito está na região, no departamento de programação reencarnatória. Então, é um espírito superior. Então, o corpo que estava sendo preparado era de um espírito feminino. Era um corpo muito bonito. E quando traz o mapa desse corpo, a entidade começa a fazer algumas deformidades, algumas deformações no desenho do rosto, porque tinha muito medo de ser bonita, não queria correr aquele risco. Nós chegamos ao final do nosso programa. Se você quiser entrar em contato conosco, você
escreva para cá. almaquerida@redemundomaior.com.br. Repetindo o nosso e-mail. almaquerida, tudo junto, @redemundomaior.com.br. Paz e luz no coração de todos e até o próximo programa, se Deus quiser.